A gente vai falar sobre conservação da biodiversidade e, como eu disse para vocês, é um conteúdo que vai ser um pouco chato porque ele é extenso e ele é basicamente todo textual. Então eu vou usar aquele negocinho que eu já faço, né? Depressão moment. Cara. É esse momento mesmo, velho. Assim, a gente tem umas aulas que a gente consegue botar as imagens, consegue ver alguma coisinha, consegue abrir um aplicativo, mas esse de cá, nem sonho eu consigo fazer isso. Eu fico pensando, o que é que eu posso fazer para não ferrar totalmente? Não desenvolver depressão. A única coisa que eu posso pegar aqui é para transformar algumas fotos desses lugares, tá? Pra gente poder ir trabalhando. É o máximo que eu consigo fazer nesse tema. Tá? Então, deixa eu pegar uma setinha bonitona aqui, aquelas setinhas para deixar vocês com bom humor, né? Que é a parte gráfica do programa. Ah, cadê uma setinha? Vou pegar uma seta diferente para vocês aqui. Caraca, melhorou. Qual é o nome mesmo? Esqueci. A qualidade dessa nova temporada? Como assim? Setinha nova, né? Bom, o que é que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar com unidades de conservação. Tá? O tema é esse mesmo. Vocês estão ouvindo barulhinho chato de construção, gente? Eu não posso fazer muito por vocês. Meus pesos nisso. Tô escutando aqui perto de Casamelo, né? Então tá de boa pra você, né? Pelo menos. Aqui tá tendo derrubada de não sei o que, fazendo não sei o que. Tem 2 casas de construção aqui do lado, velho. Aí eu não posso pedir pros caras parar, né, de trabalhar, porque dá prejuízo pros outros. Por objeto que eu poderia parar. Mandando os caras parar de trabalhar porque precisa trabalhar. Não é? É complicado. Por objeto que eu poderia parar de trabalhar. É. Bora lá. Galera, unidades de conservação. Olha, o que é que vocês acham que isso significa? Pra gente começar o nosso papo. O que é que significa unidades de conservação? Traz aí pra mim. Agora vocês não falam, né? Agora vocês ficam tudo calado. Agora vai todo mundo deitar na cama pra dormir. Unidades que conservam. Quero ver eu elogiando na frente do professor, caralho. Aí não faz, né? Com a boca. Alguém falou. Tá gravando, viu, Ricardo? Olha a palavrão aí. Alguém falou aí. O que foi que falou? Não tá gravando, não. Unidades que conservam. Grava tempo, grava por outra forma. Tá gravando, Ricardo. Vitória, é unidades que conservam? Eu acabei de falar. Unidades de conservação. Unidades de conservação, unidades que conservam. Conservam o quê? Reservados para ele As unidades. Energia. Conservam energia? Conservam as unidades? Nossa senhora, vocês hoje estão, ó. Unidades de conservação são unidades que conservam. E elas conservam o quê? As unidades. Boa. Verdade. De nada. Galera, Real. qual é o objetivo da criação de uma unidade de conservação? Deixa eu ver se eu pioro. Criar. Não, o objetivo não é criar. Na verdade, quanto menos criar, melhor, né? E a setinha que eu peguei para vocês não conservar o foi. ambiente. As unidades de conservação, elas têm o objetivo de literalmente de conservar ambientes. Mas Caralho, que ambientes são esses e por que a gente precisa conservar esses ambientes? Pronto, uma setinha nova aí para vocês. ambientes com biodiversidade? Então bora lá. Não só vistos no resto do mundo. Agora Unidades de conservação, ele tem a ver, né, como vocês podem ver o título, com conservação e biodiversidade, e ele tem alguns objetivos. De forma bem simples e direta, o principal objetivo de uma unidade de conservação é conservar e proteger o patrimônio natural. Tá? Então, se eu for trazer para vocês qual é o principal objetivo, é esse daí, ó, conservar e proteger patrimônios naturais, tá bom? Tá. E como é que eu estabeleço uma unidade de conservação? O que é que eu faço para criar essa unidade de conservação? O que é que eu levo em consideração na hora de fazer a unidade de conservação? A gente não pode simplesmente decidir, olha gente, aqui agora a unidade de conservação, vai todo mundo embora. Sai todo mundo daqui. Se não sair, toma bala. Não é bem assim que funcionam as coisas. Então a gente tem algumas leis, algumas regras para explicitar melhor e como a gente define essa unidade de conservação. Então, para estabelecer uma unidade de conservação, que inclusive vocês podem ouvir bastante com o termo UC,
é autoexplicativo, ele tem como... o que ele precisa levar em consideração? Ele precisa levar em consideração alguns aspectos físicos, aspectos biológicos e aspectos sociais. Então aqui, ó. Ao buscar estabelecer uma unidade de conservação, é preciso levar em consideração alguns aspectos físicos, biológicos e sociais. Então observe o seguinte: quando a gente leva em consideração essa criação, a gente tem que avaliar o todo do ambiente onde se está aplicando. Se esse ambiente tem pessoas, a gente precisa levar os aspectos sociais dessas pessoas na construção disso. Se esse ambiente não tem pessoas, a gente não leva isso em consideração, tá? Isso é um fator que a gente precisa ter clareza na hora de trabalhar. Então, quando a gente vai trabalhar com esses aspectos, vamos entender um pouquinho do que são, né? Então, quais são esses aspectos físicos? Os aspectos físicos, eles vão fazer referência basicamente a um ambiente físico literal do lugar, sabe? Então, eles vão levar as características geológicas em consideração. Como assim características geológicas, professor? Ele vai levar, por exemplo, a formação e caracterização. Ou caracterização é uma palavra muito legal, não é? As características do solo. Então, é literalmente a parte física da parada, né? Como é que é o solo, qual tipo de terra tem lá, por que essa terra é importante, o que é que ela faz, quais são os elementos que estão nela. Essa terra ela precisa ser conservada porque é só nela que nasce tal espécie, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Além disso, a gente precisa também levar as características, vou até botar junto, as características geológicas e as características geográficas. Geográficas, né? Geográficas. As características geográficas, que aí é com o Dr. Bismarck que ele vai entender e explicar melhor para vocês. Mas basicamente ele vai falar das paisagens, tá? Da localização e do relevo desse ambiente. Então, primeiro aspecto, aspecto físico. A gente leva esses pontos em consideração na hora de elaborar uma UC, tá? Agora bora para os aspectos biológicos. O que é que eu preciso levar em consideração na construção dos aspectos biológicos? Eu acho que vocês já têm noção do que seja, né, gente? O que é que vocês acham que estão no aspecto biológico? Uma pergunta meio redundante, tá? É o que são a relação entre os seres vivos. Somente isso. Então, a gente vai relacionar com a presença e interação entre os seres vivos. Geralmente, esses aspectos tornam esse ambiente único. Como assim? Como a gente fala das interações entre os seres vivos, existem alguns lugares que tem algumas espécies que nós chamamos de espécies nativas. Aquelas espécies... Tem até um outro nome para espécie nativa. Deixa eu lembrar aqui. Também tem questão da vegetação, né? A espécie é nativa mesmo. É a espécie atacante que tem. Sim, cara, mas quando a gente fala de aspectos biológicos das interações, a vegetação ela está inclusa nisso daqui, porque ela é ser vivo, tá? Então, esses aspectos biológicos estão relacionados às características dos seres vivos. Então, essas interações das plantas que são únicas em alguns lugares, alguns animais que são únicos em alguns lugares, eles precisam levar isso em consideração na hora de formular
esse novo ambiente. Tá? E por último, e não menos importante, a gente temos os aspectos sociais. Certo? E nesses aspectos sociais, o que a gente precisa levar em consideração? É as pessoas que estão nesse ambiente. A gente não pode produzir uma unidade de conservação sem levar em consideração que existem pessoas morando lá e que essas pessoas precisam também ter o seu ambiente preservado e conservado de acordo com as necessidades delas, certo? Então, isso aqui vai estar relacionado ao estabelecimento de comunidades locais, tá? Ou seja, na execução do plano de manejo, precisa levar em consideração que os moradores não sejam prejudicados, tá? A gente tem que levar o seguinte, ó. A gente não pode fazer uma ação no plano que envolva uma modificação drástica na vida das pessoas que já vivem nesse determinado ambiente. Vocês não podem isolar um local, basicamente porque esse local precisa ser conservado e assim você vai retirar todas as pessoas desse lugar. Isso não pode ser feito de forma ao léu. Tem que ser feito estudos, tem que ser feita avaliação, tem que ser feito várias análises. A gente sempre leva em consideração as pessoas que estão vivendo, porque a gente cria um laço com a terra, cria um laço com o espaço e esse laço precisa ser respeitado, tá? Então aqui, ó, por que isso é importante? Porque para a gente enquanto cidadãos sociais é necessário valorizar a atividade econômica e a identidade local das pessoas, certo? Então a gente precisa levar esse aspecto em consideração por conta desses fatores aqui. São coisas que a gente acaba não prestando atenção, mas que fazem muita diferença de acordo com o grupo social que lá vive. Certo? Bom, nós temos também agora uma outra coisa que chamamos de tipos de unidades de conservação. Como eu falei para vocês, a gente tem aproximadamente 12 tipos de reservas possíveis, né? 12 tipos dessas unidades. Sendo que algumas delas, elas estão diretamente relacionadas elas estão organizadas em duas grandes categorias. Que são elas que a gente vai tocar aqui. Então, quando eu falo de uma UC, de unidade de conservação, eu preciso estar ciente de que elas podem ser identificadas com duas categorias básicas. Vou botar aqui centralizado, pronto. Quais são elas? A primeira vai ser a unidade de conservação de proteção integral. O pessoal chama de IP, ou PI, desculpa. Tá? É uma área em que... IP-log. PI. Por que integral? Quer dizer que ela vai ter que ser totalmente conservada, independente do que tenha, do que seja, de como é que seja. Ali tem que passar por uma situação de não evitar total tipo de manejo, tá certo? Essa que é a proteção integral. Além dela, nós também temos a de uso sustentável. A de uso sustentável, eu acho que o próprio nome já diz bastante, né? É uma unidade onde pode se permitir a utilização dos seus recursos, só que de forma sustentável. Então essas são as duas classificações mais simples que nós temos para essas unidades de conservação. A gente, claro que... Deixa eu ampliar aqui. Claro que essas duas categorias são as principais e dentro delas existem outras mais, que é o que nós vamos focar hoje. Então a gente vai começar falando sobre os seis de proteção, vou até botar completo, ó, sobre as unidades de conservação de proteção integral, tá? Então aqui eu até chamo ele de UCPI. Aqui a gente tem algumas características que vão levar isso em consideração. Talvez de todo o conteúdo, o que eu considero mais importante para vocês saberem é diferenciar a unidade de conservação de proteção integral da unidade de conservação de uso sustentável.
o que não é uma definição difícil, mas ela ajuda bastante na hora de vocês perceberem essa relação que existe entre elas. Bom, o que é que eu posso dizer então sobre umas PI, né? Sobre uma CPI? O objetivo principal dela é preservar a natureza com redução significativa da ação do humano. O que significa isso? Significa que eu não quero que os que tenham esse ambiente não tenha interferência nenhuma do ser humano. Como assim? Gente, é o tipo de lugar que algumas unidades desse nível aqui, tem os que é permitido a interação, mas permitido com ressalvas. Mas aqui, eu não quero que o ser humano, tem lugar que eu não quero que o ser humano nem pise. Tá? É lugar que não pode nem pisar. Basicamente, é isso que faz essa relação com esse significado da ação humana. Certo? Então, o que é permitido e o que não é permitido? Basicamente aqui, ó, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, os que envolvem consumo. Ou seja, os que envolvem consumo, como coleta, consumo, os que envolvem consumo, desculpa, consumo, coleta ou danos ao ecossistema. Tá faltando um não aqui. Permite os indiretos dos recursos naturais, ou seja, consumo, coleta ou danos aos ecossistemas são proibidos, sendo permitido apenas ações como o turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental. Ó, esse aqui ficou grande mesmo, esse texto. Permite o uso de indireto dos recursos naturais. Ó, quando ele fala permite o uso dos recursos... Eita. Permite o uso dos recursos indiretos. Cadê? Os recursos indiretos, ele está deixando uma coisa clara. Você pode utilizar os recursos desde que não afetem de forma alguma esse ambiente. Então, como é que vai afetar esse ambiente? Se houver consumo dos elementos que tem naquele ambiente, não é permitido. Se houver coleta de elementos que estão naquele ambiente, também não é permitido. E se tiver qualquer tipo de dano ao ecossistema, também não é permitido, tá? Então, quando ele fala do uso indireto, é o uso que você não faça nenhuma dessas ações. E aí, basicamente, a ação de turismo ecológico é a que pode significar com maior clareza isso. No turismo ecológico não é permitido, vocês mesmos já conhecem. Tem lugares que não é permitido nem bater foto por causa do flash, pode danificar a estrutura química dos ambientes. Aí, professor, mas é só uma fotinho. Cara, alguns lugares passam 10, 30 mil pessoas por dia. E essas 30 mil pessoas vão querer bater foto com flash. Então não é uma foto com flash, são 30 mil fotos por dia com flash. E aí, sim, a luminosidade ela induz reações químicas, tá? É por isso que vocês veem algumas embalagens, elas não são transparentes, tá? Você pode ver uma garrafa de cerveja mesmo, ela não é transparente porque a luz modifica a sua estrutura, certo? E aí a gente precisa ter clareza disso de cá. E aí, só permite esse tipo de ação. Bom, nesse grupo nós temos 1, 2, 3, 4... 5 tipos de reserva. Vamos botar os títulos aqui e ver se a gente consegue pegar uma imagem delas para representar e falar sobre isso. Vou falar aqui sobre Parque Nacional. Vai ser o primeiro tipo de reserva que a gente vai falar. Vou pegar uma imagenzinha aqui. Parque Nacional. Copiar a imagem. Eu vou pegar a imagem para print screen aqui, porque eu já pego ela eu peguei no Wikipedia.
Aí já pego ela com a definição, fica melhor. Então temos aqui, ó. A gente vai começar falando do Parque Nacional de Itatiaia, o mais antigo parque do Brasil. Certo? Ou seja, boa parte dessas estruturas que a gente vai trabalhar, elas existem, sabe? De todos os que a gente vai falar aqui, apenas uma que não existe, gente. Tem no papel, mas não tem ela efetivamente, né? Um ambiente que a gente possa classificar disso aqui. As definições desses elementos aqui, eu vou dar de forma bem simplesinha, coisinhas... Às vezes é só uma frasezinha para vocês identificarem a diferença. E aí, para ter uma ideia do que significa, quando eu falo de parque nacional, o objetivo é preservar ecossistemas naturais de grande relevância, né? Relevância, tá? Relevância normal, sem acento, sem o dois S. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, tá? Então, quando a gente pega o Parque Nacional, ela é, primeiramente, tem uma região que é pública, ela faz parte do espaço do Estado. Você não vai encontrar propriedade privada isso, tá? E aí, envolve a possibilidade de fazer pesquisas, é possível ter atividades de recreação, é possível ter educação ambiental, é possível ter turismo ecológico e ecoturismo, tá? Aí aqui existem vários, tá, gente? Aqui um outro brasileiro, deixa eu pegar aqui um outro. Aqui um outro exemplo deles. Parque Nacional da Serra da Capivara. Cadê aqui? Deve ter nos Estados Unidos algum, não. Outro legal aqui também. Pegando só as fotos aqui do Wikipedia, viu, gente? Parque Nacional da Argentina. Então vocês estão vendo que existem diversas representações desses parques que a gente pode conhecer. E ela é uma classificação que é mundial, né? Não é exclusiva do nosso Brasil. Tá? Tem espaço aqui? Tem. Bora para o próximo. O próximo vai ser uma estação ecológica. Tá? Então, como é que a gente vai fazer uma estação ecológica? Vou buscar aqui outra imagem também, que é sempre bom a gente ter pelo menos ilustrar com a imagem. Sim. O senhor vai disponibilizar hoje na plataforma, né? Rapaz, eu estou disponibilizando no próprio WhatsApp. Tá? Certo. Eu vendo, tipo, achei a imagem da estação ecológica aqui no Wikipedia. Bora pegar aqui. Estações ecológicas do Brasil. Exemplos. Bora ver aqui. Aqui, uma estação ecológica da Guanabara. Então essa aqui eu só vou deixar essa imagem, gente. Ecológica da Guanabara. Tá tudo em maiúsculo, né? Que fica um negócio bonito. Bom, aqui vocês estão vendo como existem essas variações. Existem as classificações diferentes delas. E a gente precisa ter isso, né? Que a gente... Cada uma dessas classificações, elas envolvem algumas características relacionadas. Vamos lá. Então é o seguinte. Como é que a gente vai definir basicamente ela? É uma área voltada à preservação da natureza e realização de
pesquisas. Ponto. Visitações somente. Melhor aqui, ó. Só são permitidas. Professor? Visitações com fins educativos. Pode falar, Pedro. Todas essas unidades que o senhor vai falar, basicamente para preservar o ecossistema com grande importância, né? Essas de cá que eu estou apresentando, elas são de proteção integral. O objetivo é que elas preservem o ambiente e tenham a menor quantidade de interferência humana. Mesmo assim, em algumas delas é permitido a participação de pessoas, né? Pessoas entrarem nesses ambientes. Só que não pode ver a coleta de nenhum dado, coleta de nenhum elemento, né? Não pode ter a consumação de nenhum elemento da natureza. São ambientes intocáveis, tecnicamente. Você não pode tocar neles. Você pode ver, pode assistir, mas não pode recolher, retirar, usar, entendeu? Então aqui estão alguns desses modelos. Bora para o próximo tom. A estação ecológica. A gente vai falar agora da que eu curto. Reserva biológica. Assim, eu curto porque, gente, eu trabalhei numa reserva biológica. Certo? Eu trabalhei trabalhei em 2007, 2008, 2006 e 2007 numa reserva biológica. Certo? Foi a Reserva Biológica de Santa Isabel, em Sergipe. Reserva biológica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma aqui que eu sou fã para conhecer, que é essa de cá, ó. Eu achei as imagens. Então, existem várias reservas biológicas, tá, gente? Essa daqui, ó, a Tal das Rocas, no Rio Grande do Norte. Galera, não dá para você acessar esse ambiente se não for com autorização, tá? Aqui é um ambiente que é intocável. Se você for encontrado, se você estiver nesses arredores e a fiscalização ver, você vai preso. Não tem diálogo, é cadeia. Tá? É assim que funciona a reserva biológica, principalmente desse tipo de reserva aqui. Nesse tipo de... É porque é o seguinte, a legislação das reservas biológicas não permitem a transitação de pessoas. Tá? O objetivo principal ele é a preservação integral da diversidade biológica. Professor, isso aí é um lago? Ou... Não, cara, é uma área. Depois vocês pesquisem aí, ó, a Tal das Rocas, Rio Grande do Norte. Deve ter alguma coisa no YouTube que dá pra ver. De forma mais legal. Quer ver? Deixa eu pesquisar aí. A Tal das Rocas. Aqui, ó. Olha o título. A Tal das Rocas, um pedaço do Brasil que você nunca vai visitar. Conheço a Tal das Rocas, uma das mais isoladas unidades. Tá? Deixa eu ver essa reportagenzinha aqui, se dá pra gente trazer. Não tô achando uma... Ver aqui. A área que elas jamais são, que não desvia exposições. Também veio a parceria com a Fundação SOS para o pessoal de mestrado e doutorado. E tudo isso... Não vi, não. Mas assim, gente, quando eu falo que ele busca a menor possibilidade de interferência humana, é que ele não quer que pessoas entrem nesse ambiente para nada. Para vocês terem noção, deixa eu ver aqui se eu acho outra imagem de reservas biológicas. Deixa eu ver aqui, Santa Isabel. Ah, não tem imagem não, mas tem aqui, ó. Tem a Reserva Biológica de Santa Isabel, que é lá em Sergipe. E foi a reserva biológica que eu trabalhei. Eu trabalhei lá, gente. 6 meses. E nela, para vocês terem noção, são 25 quilômetros de litoral dessa reserva. Ela finaliza lá no Foz do São Francisco e não pode ter pessoas lá, moradores, ninguém lá. Não é permitida a entrada de pessoas. Teve casos de gente que foi presa por estar lá dentro. Vocês terem noção da gravidade que é você. Não é a gravidade, né? Mas a legislação sobre esse tipo de reserva. Essa reserva biológica de Santa Isabel, ela existe, ou existia, eu não sei como é que está com esse governo atual, a organização, mas ela tem como principal objetivo o isolamento do ambiente para a criação de tartarugas marinhas. Gente, são 25 quilômetros de praia que todo dia, durante o período
de reprodutivo das tartarugas. Todo dia você vai ver uma tartaruga. Todo dia. Teve casos de simplesmente eu fazia a coleta, fazia a medição, fazia toda a biometria, mas simplesmente eu estava com alguns visitantes apresentando o ambiente, fazendo uma açãozinha de educação ambiental, e do nada a tartaruga estava subindo a praia. Vocês terem noção de como é a parada, né? Como essas reservas biológicas, ela tem esse intuito de preservação máxima possível. Certo? Temos aqui outras fotos de outras reservas, bora trazer aqui para vocês, né? A reserva da Mata Escura. Deixa eu ver se tem algum na Bahia aqui. Na Bahia tem a UNA. A Reserva Biológica da UNA. Bora ver se eu acho a imagem aqui. Reserva Biológica da UNA. Bahia. Não vai ter uma das melhores fotos que eu achei não, mas vai ser ela mesmo. Tá? Temos aqui, ó, a Reserva Biológica da UNA. Essa é na Bahia, tá? Então vocês podem ver que existem vários tipos dessas reservas. Certo? Bora agora para mais uma. Essa eu vou ter que catar a imagem mesmo, porque eu já procurei e não achei na aula anterior. Monumento natural. Eu tenho que achar uma que é oficial, né? Pelo menos para ilustrar para vocês. Deixa eu pegar a minha setinha aqui, eu boto ali e aí a gente vai catar na internet a imagem dele. Bora ver aqui. Monumento natural. Aqui um. E como eu tô falando para vocês, esses monumentos, eles não são exclusivos do nosso país. Você pode encontrar eles no mundo inteiro. Com algumas dessas definições. Inclusive, eu super recomendo, gente. Olha, quem tiver a oportunidade de conhecer o continente sul-americano, velho, tem lugares incríveis. Dizem que tem um lugar no Chile ou na Argentina, você vai ver o céu mais lindo da sua vida. Não vai ser uma aurora boreal, que deve ser uma coisa incrível para se ver, mas vai ser o céu mais puro, mais estrelado que você vai ver na sua vida. E eu tô botando como objetivo de vida minha passar uma noite nesse lugar. Tá? Deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Só achei essa imagem bacana, gente. Leva nós quando for. Aqui, ó. As pirâmides de Gizé é considerado patrimônio mundial também. Só que ela não é natural, né? Professor, Ela não é natural. Sim. qual é a diferença entre todas essas unidades? Cara, vai tá em relação, né, ao tamanho dela. Por exemplo, o Parque Nacional, eles costumam ser ambientes extremamente grandes. Tá em relação à utilização dela, que mesmo não é permitida a utilização dos recursos, mas é permitido a exploração para fins educacionais, onde você não vai alterar o ambiente, né? E aquelas que você literalmente não pode tocar. Cada um tem as suas características, são pontuais esses pontos que vão fazer diferença. Aqui, de forma geral, eu estou trazendo os pontos gerais deles e evidenciando os principais elementos de cada um, tá? Mas assim, na legislação você vai ver definidinho como é que é cada característicazinha, cada elemento. O que não é uma coisa essencial para a gente. O importante é a gente saber que existe esse tipo de reserva, existe esse tipo de estação, de parque, para a gente ter uma noção do que é quando a gente começar a conversar sobre conservação, né, e biodiversidade. Então, no monumento natural, temos a preservação de sítios naturais raros. Neles é permitido atividades de visitação. Tá? Então você já pode ver, por exemplo, olha, se você pegar uma reserva, um monumento natural de uma reserva biológica, enquanto não permite nenhum contato das pessoas com esse ambiente, na natural já permite a visitação para observação desse ambiente. Tá? Então temos essas características que vão diferenciando uma da outra. Certo, gente? Pronto. Então, bora agora. Eita, senão o tempo tá acabando, eu preciso falar muita coisa ainda. Caramba.
Aula com vocês, a gente conversa demais, viu? A gente acaba conversando demais. Vou dar uma acelerada, gente, pra gente conseguir acompanhar, finalizar esse conteúdo. Então concentra aí. Refúgio da vida silvestre, é outro tipo de reserva. Como é que funciona essa? Bom, basicamente ela vai estar relacionada a áreas de proteção voltada a ambientes favoráveis à existência e reprodução de espécies. Nela é permitida a visitação e pode ocorrer em propriedades privadas. Bora ver se eu acho aqui. Refúgio da vida silvestre. Não vou achar nenhuma imagem fácil não, gente. Quer dizer, achei uma aqui, só vou botar ela. Então temos aqui, ó, um exemplo de um refúgio da vida silvestre. Permitida a visitação e ela pode acontecer em propriedades privadas. Pronto. Tá? Bora para a próxima. A próxima não, né? Agora sim a gente vai falar com mais tranquilidade, porque essa parte é outra parte, né? Essas primeiras que a gente colocou aqui, ó, todas elas são unidades de conservação e de proteção integral. Então a gente tem o Parque Nacional, Estação Ecológica, Reserva Biológica, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Agora a gente vai falar das unidades de conservação de uso sustentável, certo? E aí a gente precisa levantar as principais características delas. Bom, eu acho que o próprio nome você já consegue ter uma ideia do que a gente está falando, né? É uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, ela tem como principal objetivo conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, tá? Ou seja, vai relacionar a existência das pessoas. É nessa daqui que a gente repara os aspectos sociais com mais força em relação ao ambiente. Diferente daquelas que não pode ter nenhum tipo de retirada de nenhum material, essas de cá a gente pode ter esse tipo de retirada de maneira sustentável, tá? Então, o que é que eu posso dizer mais aqui? Nela é permitido atividades que envolvam coleta e uso dos recursos, desde que de forma sustentável. Ou seja, eu posso sim utilizar os recursos desse ambiente, só que eu tenho que utilizar os recursos de forma que não depredem o local, que preservem essas características, tá? E conserve o ambiente. Bora lá para a gente falar dos modelos que tem. Vou ter que dar uma acelerada por causa do tempo. Primeiro a gente tem a área de proteção ambiental. Essa é a mais comum, tá, gente? A gente chama de APA. A gente tem inclusive a APA Pedra do Cavalo. Área de proteção ambiental, APA. Então tem várias APAs aqui. Deixa eu pegar da Bahia para a gente ver. Deixa eu ver aqui. APA Bahia de Todos os Santos. Não tem nenhuma imagem para a gente utilizar, velho. APA Bahia de Todos os Santos.
Então, gente, essa imagem aqui é de uma área que faz parte dessa APA. Lembrando que a diferença delas aqui é o quê? Que nelas permite a exploração e o uso desses recursos, tá? Mas de maneira sustentável. Ela não pode ser explorada a ponto de poder destruir toda essa natureza local. Então, bora lá falar as características principais. Permite certo grau de ocupação. Então, nela é permitido que seres humanos possam viver e frequentar esse ambiente, certo? Só que, além da proteção da diversidade, assegura também a sustentabilidade no uso dos recursos. A gente tem a APA Pedra do Cavalo, tem uma APA lá em Arembepe, que eu esqueci o nome agora, não sei se é a APA de Arembepe. Então, isso aqui, gente, é bastante comum. Existem muitas APAs, certo? Se você pega aqui na própria Wikipedia aqui, que é o que eu estou usando, você vai ver uma lista enorme de APAs nas mais diversas regiões. Na Bahia, aqui listado, a gente tem Costa de Itacaré, Dunas do Abaeté, né, que é a Lagoa do Abaeté, Lagoas do Guarujá, Serra da Tapatinga, APA Rio de Janeiro, no Oeste Baiano, Unidunas, Baía de Todos os Santos, a Baía de Cobre, Jonas e Pitanga, Trancoso, Maribus, só que ainda está faltando aqui a de Pedra do Cavalo, né? Que tem a APA Pedra do Cavalo também. E tem outras, acho que eles só listaram algumas que tem na nossa região. Bom, então temos essa APA com essas características delas. Tá? Aqui é a APA de Baía de Todos os Santos. Bora para o nosso próximo, que são as florestas nacional, ou floresta nacional. Imagenzinha da floresta nacional. Screen. Aqui uma. Então aqui, ó, eu peguei uma imagem. Aqui, Floresta Nacional, planta de Pinus Elliott, no interior da Floresta Nacional de Três Barras. Eu nem sei onde é que fica essa Floresta Nacional, gente. Bora ver quais a gente tem aqui. Santa Catarina, Pará, Espírito Santo. Não temos muitas não, tá? Deixa eu ver se tem alguma na Bahia. Tem a de Cristópolis e a Contendas da Sícora. Nossa, essa nem tem registro aqui. Nenhuma das duas tem registro. Tá? Então a gente tem pouquíssimas desses tipos de florestas pela nossa região, mas a gente tem algumas espalhadas pelo Brasil. Bom, quais são as principais características da floresta nacional? É uma área com cobertura florestal, certo? Caatinga e Cerrado, eles têm a cobertura florestal, só que é característica delas. Onde predominam espécies nativas. Quando a gente fala de espécies nativas, são aquelas espécies que só existem nesse determinado lugar. Você não encontra elas em outros locais, tá? O objetivo da Floresta Nacional é o uso sustentável, além de permitir, além da pesquisa e visitação. E visitação, né? Eu vou botar visitação turística, mas acho que fica redundante. Visitação. Pronto. Bora para mais uma. A gente tem 20 minutinhos para acabar. Vamos lá, próxima. É o que nós chamamos de reserva extrativista. Bora procurar nossa imagenzinha. Reserva extrativista. Nenhuma imagem fácil para reserva extrativista. Massa. Então eu vou direto em um. Reserva extrativista
Mapuá. Nossa, eu peguei um aqui, não tem foto. Pirajubaí. Essa eu não conhecia, não. Ela fica em Santa Catarina, gente. Aqui, ó, Reserva Extrativista de Pirajubaí. Santa Catarina. Galera, o que é que vai trazer agora uma reserva extrativista? O termo extrativismo, ela já disse que tem a exploração do ambiente. Só que nesse caso, é a exploração consciente desse lugar. É importante a gente permitir o seguinte, que na reserva extrativista, essa declara que é permitido literalmente o uso, uma população local, né? Então aqui, ó, ela permite a existência da população local que pratica o extrativismo. Tá? Além de buscar o uso... Vou botar um enter aqui. Além de buscar o uso sustentável dos recursos. Aqui. Também tem o objetivo de proteção para os meios de vida e da cultura da população local. Então tá aqui as duas pontas importantes desse tipo de reserva. Existe essas pessoas, existe a utilização da população da natureza, só que ela é feita de uso sustentável. Uma reserva extrativista. Vou botar aqui se eu acho uma imagem legal. Temos aqui a reserva extrativista Chico Mendes, que, por exemplo, ó, vou pegar essa imagem aqui, ela permite a exploração do local com o uso da exploração do látex, né? Então a gente pode ter esse tipo de reserva com esse tipo de uso aqui, ó. A exploração é retirada do látex. Então existem os moradores da região que retiram látex para vender, que é o látex que faz a borracha. Quem não sabe, sai de uma plantinha assim, ó, eles vão fazendo essas ranhuras, não derrubam a planta, não matam a planta, eles fazem essas ranhuras, aí o látex vai saindo, eles acumulam nos potinhos e depois é passado para vender. Tá? Então temos aqui mais uma reserva. Bora para a próxima. Toque de caixa, né, gente? Passar conteúdo de forma rápida para a gente fechar. Engraçado que na outra turma eu consegui passar com mais tranquilidade, mas a gente conversa, a gente consegue, bora lá. Reserva de desenvolvimento sustentável. 15 minutinhos. Bom, bora pesquisar essa daqui e ver se achou alguma imagem. Aqui. Reserva de desenvolvimento sustentável. Vou pegar até a imagem grande, porque senão ela fica solta a informação. Temos aqui, ó, Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Manirauá. Ela fica onde? No Amazonas. É um bom lugar para ter uma reserva de desenvolvimento sustentável. Bora lá? Quais são as informações importantes que a gente tem sobre ela? Vamos lá. Então, quando a gente fala dessa, basicamente é o local onde vivem populações adicionais. Então observa que nessas reservas ele tem vivem em populações tradicionais e eles mantêm o seu sustento da exploração desses recursos.
Então aqui tem um lugar que é permitido esse tipo de ação e é permitido esse tipo de reserva. Ok? Bora para nossa próxima. Tá acabando já. É a reserva particular de patrimônio natural. Bora pegar a imagem. O chato é ficar pesquisando as imagens. Não tô achando nenhuma imagem dessa aqui bacana, não. Essa vai ficar sem imagem, gente. Ela envolve muito com patrimônio, né? Com reservas particulares. Aí fica mais difícil a gente achar uma imagem que coloque relacionada a isso. Bom, então vamos lá. Como é que vai ter a classificação disso daqui? Basicamente, são áreas de propriedade privada criada pelo próprio proprietário. É permitido pesquisas. Isso. Rapidinho. Uma fazenda seria uma reserva particular de patrimônio natural? Pera ainda. Pesquisa, visitação. Só para terminar de escrever aqui, senão me perco. Recreativa. Recreativa e educacional. Olha, uma fazenda, cara, é um patrimônio privado. A pessoa pode fazer o que quiser nela. Quando você pega uma parte da sua fazenda, do seu ambiente, e transforma numa reserva de patrimônio natural, não é simplesmente qualquer lugar que você vai fazer. Ele se transforma numa reserva de patrimônio natural quando ela tem realmente uma natureza específica, que tem um objetivo específico de conservação devido à existência de espécies, à procriação, qualquer outro elemento. Então, é uma área que você define que é sua e que você nunca vai mexer. É uma parte florestal que você não pode mais interferir de forma alguma. Então, se um dia você quiser plantar soja, quiser ter gado e tudo mais, você não pode fazer nesse tipo de espaço. Tá? Ela não é simplesmente uma propriedade privada. Ela é um espaço de uma propriedade privada. Certo? É muito comum, por exemplo, lugares que tem rios, fazendas que tem rios, que tem cachoeiras. Esses ambientes, eles são considerados, são transformados em patrimônios naturais de propriedade privada. Aí a galera utiliza muito para fazer esse tipo de ação, de visitação, de exploração recreativo, onde permite a utilização, que as pessoas possam utilizar o ambiente, possam favorecer esse recurso natural, só que evita a exploração de forma a degradar o ambiente, né? A exploração sustentável. Tá? Mas é claro que existem fazendeiros que fazem simplesmente para manter esse ambiente conservado porque acreditam na importância da natureza. Temos aqui área de relevante interesse ecológico. Tá? Estamos nos últimos, tá, gente? Aqui já é o seguinte, como é que vamos defini-la? É uma área pouco extensa, formada por terras públicas ou privadas. Geralmente é uma área de importância regional ou local. Tá? Então aqui são áreas que envolvem um pouquinho da história do local, envolve uma relação de existência desse ambiente. Então ela tem um interesse ecológico. Só que não é uma área, é um grau de proteção menor do que as outras que a gente trabalhou aqui já. E para fechar, a reserva de fauna. Essa de cá, gente, ela é a única de todas essas que eu estou falando que só existe no papel, tá? Efetivamente, não tem nenhum ambiente que tenha esse tipo de classificação como unidade de conservação de uso sustentável, tá? Então aqui seria uma área natural com populações nativas. Então aqui nessa daqui, ó,
até o momento não foram criadas reservas desse tipo, tá? Então, vamos lá, ó. Falamos aqui das unidades de conservação. Olha quantas são. Área de proteção ambiental, que é a APA, que é a mais comum que vocês vão ver. Florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas particulares de patrimônio natural, áreas de relevância de interesse ecológico e reservas de fauna. São 7 itens, desses 7 itens existem 6. Ou seja, a gente tem 12 tipos de reservas, sendo que dessas 12, apenas 11 existem oficialmente. A última ela não tem uma existência. Para fechar aqui, eu quero saber de vocês agora, ó. Qual é a importância, gente, dessas reservas? Pronto. A gente falou de quê? Os principais elementos que tínhamos para dialogar. São as reservas de uso sustentável e a reserva de PI. Como é que dá o nome, gente? Da PI, que deu branco aqui agora. Proteção integral. Para vocês, quais são as importâncias dessas reservas, gente? Traz aí para a gente listar aqui em vermelho. Quais são a importância da criação dessas reservas? Perante a predominância do local. Das espécies do local. Bora colocar assim, Pedro? Fica melhor? A gente quer garantir a preservação das espécies do local, tá? A gente até coloca aqui a ideia é preservar o patrimônio genético dos seres vivos. Vou botar aqui para gente, ó. Preservar o patrimônio genético dos seres vivos, tá? E outro, gente, que outro elemento aí vocês colocam que é importante? Temos 2 tipos de reserva, então a gente tem que ter no mínimo 2 frasezinhas aqui para completar esse conteúdo. E aí, mais alguém para falar? Um oizinho, bora, gente. Uso consciente dos recursos. Isso. Uso sustentável dos recursos, né? Então, o manejo sustentável dos recursos. Vou aqui permitir o uso sustentável dos recursos. Dessa forma, evita-se que eles entrem em escassez e toda a espécie acaba ficando sem nenhum recurso, tá? Bom, tudo isso daqui também vai promover uma maior qualidade de vida à sociedade, porque se você manter os recursos naturais conservados, você vai ter um controle biológico melhor do ambiente, vai ter um controle do clima melhor, vai ter vários fatores que favorecem, tá, gente? Então são alguns dos elementos importantes que a gente tem disso daqui. Para fechar, quando a gente falar de UC, é importante que vocês relacionem com basicamente 3 características, que são 1. A conservação, 2. A preservação e 3. A restauração. Então, toda vez que vocês ouvirem falar desses termos da UC, vocês já têm associados que elas vão estar ligadas a esses 3 pontos: conservação, preservação e restauração, tá? É a forma mais clara que eu posso trazer essa definição de UC para vocês, essa de cá, que a gente vai fechar esse slide. Certo, turma? E aí, conseguiram entender direitinho? Pegaram a ideia desse conteúdo? Sim. Mais alguém aí quer falar alguma coisinha? Ou tá todo mundo ainda com problema de comunicação? Tá todo mundo dormindo. Dormindo, né, velho? Eu falei pra você, né? O que mais dorme falando dos outros que tá dormindo, rapaz, tá bom. Eu não dormi nessa aula. Nessa, mas nas outras. Maria, não dormiu nessa rota, mano?